Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. Essa semana estamos continuando nossa ótima conversa da semana passada sobre a importância e a complexidade da cadeia de distribuição de alimentos frescos em grandes cidades como São Paulo, com destaque para os desafios da agricultura familiar nesse percurso. Assunto fundamental ainda mais em um país como o Brasil, em que a agricultura é tão importante. Vamos então continuar nossa conversa com o professor Walter Bellick, do Instituto de Economia da Unicamp, autor de diversos livros sobre o tema da alimentação, e Manuela Santos, coordenadora do projeto Bota na Mesa do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bom, nosso último programa, terminamos inclusive brincando com o preço do alface. Aliás, você que perdeu, por favor, né, assista a gente no YouTube, no site do Band News TV, estamos nas redes sociais, mas a gente tem tantos fatores que interferem na produção. A gente tem o clima, tivemos aí um problema de falta de chuva em 2015, se não me engano, gravíssimo para o país, para a região sudeste, muito grave. Nesse momento, estamos gravando o programa num dia de greve dos caminhoneiros. Nós já temos dificuldade de abastecimento de gasolina, produtores de leite, eu estava ouvindo hoje, inclusive, que já estão jogando parte da produção fora. Quer dizer, são variáveis muito, muito sérias. E um momento como esse, como afeta um agricultor familiar? Porque é perecível. A coisa tem coisa de uma semana, de repente, o alface de R$6 que você falou na semana passada. Bom, aí o alface de R$6 vai a 12, né, daqui a pouco, porque se não chegar, vai começar a faltar e aí o preço sobe. Mas afeta diretamente, né? Esse é um dos problemas, né? A gente está vivendo uma situação atípica de greve, enfim, dos caminhoneiros, mas que afeta diretamente e que muitas vezes tem um impacto irreversível na atividade, né, dessa pessoa. Porque as perdas ele pode nunca mais conseguir repor esse momento, né? O que o Walter estava falando anteriormente sobre capital de giro, muitas vezes o pequeno agricultor não tem fôlego para aguentar, não conseguir entregar uma colheita, né? E isso está acontecendo agora. Não tem nenhuma proteção dessa pessoa, porque, veja, eu entendo que tem uma geada, quer dizer, tem algumas situações onde você tem um apoio, que você tem um crédito, que, enfim, tem um jogo ali. Mas quando você está com o produto pronto, o clima não fez nenhum mal e tem uma greve que acaba com a produção, porque não entrega e estraga, alguém te dá um seguro de vida ali nessa história, não? Acho que não. Tem não. Pouquíssimos produtos. Fique ao Léo. Se alguém tem uma reserva para se aguentar durante esse período, tudo bem, mas normalmente não. Normalmente o agricultor depende daquilo que ele vendeu. Então, por exemplo, o agricultor vai lá, olha, eu vou entregar 100 quilos de tomate para você semana que vem. Botou no caminhão, não chegou. Ele tem essa responsabilidade, ele não recebe esse valor. Ele dizer, nem não há uma bota no caminhão, compreensão na verdade. O que acontece normalmente com esses pequenos produtores é que passa um atravessador, digamos assim, nas propriedades e vai recolhendo o produto. Leva para a Ceasa, aí depois ele volta e diz, olha, saiu por tanto. Aí tira o bolo de dinheiro e paga o produtor. Coitado, ele nem sabia quanto ele ia receber. Ele nem sabe. Mas aí então, se o produto nessas chega situações, e aí... nem passa o outro, quer dizer, ele fica com o produto na roça. Gente, é só perda. Só... Quem é santo que quer ser produtor? Porque tem que encarar muita coisa. Né? Para a comida chegar na nossa mesa, tem que ter muita gente com boa vontade, com espírito e com, sei lá, não muito amor ao bolso. É importante a gente sempre lembrar, o agricultor ele é o que mais toma riscos, né, na cadeia. Então, chove, quem acaba se dando mal é ele, porque a rede vai se abastecer de alguma forma, o supermercado vai em um agricultor de outro estado e traz, e aí o consumidor acaba encontrando muitas vezes mais caro, mas enfim... Então, os problemas climáticos ele enfrenta, esses problemas de logística ele enfrenta. Então, ele acaba, e é o que menos tem recursos, muitas vezes, para suportar, passar por essas dificuldades, né? Então, a gente precisa valorizar muito mesmo. Então, todas as tentativas são muito bem-vindas de valorizar o agricultor e de mostrar para as pessoas de onde vem o alimento, justamente por causa disso, né? Por causa de todos esses riscos que ele corre e que a sociedade não percebe, né? Uma das tendências interessantes que vem ocorrendo aí na Europa, Estados Unidos, é uma preocupação do consumidor com a distância percorrida pelo produto para que possa chegar na mesa do produtor. Sim. Isso vem, digamos, da preocupação maior com emissão de gases de efeito estufa, pegada de carbono, né? Então, o consumidor quer saber na embalagem qual é a procedência do produto, né? Já que nós não temos um sistema de planejamento, no fundo, esse tipo de atitude do consumidor acaba regulando o mercado, privilegiando produtos que têm uma origem mais próxima, em detrimento de outros que
viajam continentes para chegar na tua mesa, né? Então, se a gente tivesse algum tipo de planejamento, ou se o consumidor tivesse mais organizado para esse tipo de coisa, talvez o impacto da greve dos caminhoneiros não fosse tão grande. Verdade. Agora, o que é a segurança alimentar? E aí vem um termo que eu não conhecia, que era a soberania alimentar. Bom, esse é um conceito que vem, digamos, desde o pós-guerra, a segurança alimentar, muito ligado a essas questões de segurança nacional. Então, existia uma preocupação de que os países que não tivessem uma disponibilidade de alimento suficiente para a sua população estariam em risco militar, digamos assim. Porque o alimento é uma arma, até hoje, né? A gente vê os embargos que acontecem, boicotes, etc., né? Então, assim, os países começaram a se preparar com relação à segurança alimentar, no sentido de garantir estoques, de garantir financiamento aos produtores, de forma que você tenha uma oferta de produto. E esse conceito foi se ampliando até a década de 70, quando se chegou na definição, digamos, atual do que é a segurança alimentar, que leva em conta 4 aspectos importantes, que é a disponibilidade, que é fundamental, o acesso, ou seja, não adianta ter o produto se as pessoas não têm acesso a esse produto. Então tem a ver com renda, né? Terceiro elemento, a estabilidade. Então não adianta ter o produto, as pessoas terem acesso, se esse produto vai faltar ao longo do tempo. Tá. Por problemas climáticos, crises econômicas, uma série de coisas. E o último a gente chama de utilização, que é mais a segurança do alimento. O alimento tem que ser saudável, tem que ser bom para o consumo. E isso inclui a água. A água é considerado alimento também, né? Então, esse conceito, ele vamos dizer, se concretizou em planos de governo. Todos os países partiram para uma política de segurança alimentar. E mais para frente, nos anos 80, os movimentos sociais desenvolveram a ideia de soberania alimentar. Quer dizer, não adianta só você ter o produto nessas condições, mas quem é que está produzindo o produto? Será que esse agricultor está sendo recompensado pelo esforço que ele está fazendo? Então, a soberania alimentar tem a ver com o tipo de alimentação que as pessoas estão consumindo, a origem dessa alimentação, a autossuficiência de determinados povos e grupos sociais. Então, por exemplo, para os indígenas, não adianta dar uma alimentação que é estranha à característica de consumo deles. Sim, claro. Era muito comum nos anos 70, 80, lá na Índia o pessoal passa fome. Tudo bem, vamos doar carne para a Índia. Mas, puxa, o hindu não come carne, então não adianta, não é por aí, né? Então, a soberania alimentar tem a ver com essas questões. E a gente leva muito a sério isso? Sim. Porque a impressão que a gente tem é que, diante de tudo que a gente falou, que há uma situação bastante, apesar de projetos como Bota na Mesa, uma situação um pouco de cada um por si. Né, não digo abandono, porque obviamente tem algumas políticas que funcionam, mas o poder público atua para garantir essa segurança? Olha, existem várias políticas ligadas à segurança alimentar. Existe um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, existe um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O plano existe, os programas existem. Acontece que hoje, com a falta de recursos, com a situação crítica da economia, muitos deles foram esvaziados, programas importantes. Tem a plaquinha na porta, mas não tem ninguém dentro. Mas vamos dizer, é a diretriz que norteia a ação de governo em relação à alimentação, é a segurança alimentar e nutricional. Perfeito. E isso desce aos níveis estadual e municipal. Então, cada um desses níveis tem um conselho, tem um plano. Existe até uma espécie de SUS da alimentação, onde os recursos gastos pelo município são contabilizados e são repassados via governo. É o caso da merenda escolar que nós falamos. É um programa federal, mas o recurso é gasto no município. Perfeito. Bom, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pausa, a gente vai para um rápido intervalo e já volta, não saia daí.
Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando sobre a cadeia de distribuição de alimentos em grandes cidades e a agricultura familiar, com o professor Walter Bellick, da Unicamp, e Manuela Santos, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV. Manuela, inclusive, queria complementar o que a gente estava falando no último bloco, né, Manuela? Eu acho que essa sensação de esvaziamento, né, e de que as coisas não estão indo muito bem, na verdade, eu sinto que a gente está passando por um momento de transição na sociedade, das pessoas questionando o que elas comem, o que elas querem comer, e isso tem impacto em toda a cadeia, né? A internet revolucionou muito a nossa forma como a gente consome, como a gente fica sabendo das coisas, e isso vai provocando transformações. Eu acho que a gente está num momento de decidir para onde a gente vai, né? Então as coisas ficam mais incertas mesmo. A gente vê muita coisa legal aparecendo. Então, comunidades que suportam a agricultura, que são as CSAs, que são movimentos interessantes de consumidores buscando eles meio que adotar um agricultor e bancar esse agricultor e ter em troca uma cesta de alimentos semanal. Então, são novas formas de se relacionar, mas que estão começando, né? Então, acho que tem um processo aí pela frente que a gente ainda vai patinar um pouco para descobrir para onde vai as nossas diversas formas de agricultura, mas eu tendo a ser um pouco mais otimista, assim, e eu acho que a gente vai encontrar um caminho interessante, mais inclusivo. O copo meio cheio é muito melhor de ser visto. Inclusive, a tecnologia, ela ajuda, eu falo isso por experiência própria, no contato do agricultor direto com o consumidor via WhatsApp. Sim. Grupos são criados para falar, olha, essa semana tem oferta de tal coisa, todo mundo já pede. Quando que você tinha isso antes? Eu estou no grupo de WhatsApp de algumas cooperativas de produtores. É muito legal ver, acompanhar. Então, um lá escreve, gente, está passando um cara aí que é um atravessador, ninguém vende para ele tem fama de caloteiro. Não era possível antes. Exatamente, uma proteção, quer dizer... E é muito simples, e isso tem um poder revolucionário, assim. Nossa, que interessante. Bom, nós vamos ver agora um vídeo sobre o projeto, agora com um pouco mais gostinho da vida de um produtor rural. Veja só. Meu nome é Nelson de Moura Montarroz, agricultor familiar, e a minha produção é de hortaliças. Eu comecei aí na produção uns 22 anos atrás, e antes disso eu era feirante e hoje trabalho como agricultor familiar. Eu estive na reunião lá do CIT na Avenida Paulista, também fizemos reuniões em grupos lá, passando informação de um produtor para o outro. Foi colocado vários assuntos assim que a gente não estava entrosado. Então, como chegar no cliente, como discutir, como informar tipo de mercadoria, tudo que eu aprendo lá nas reuniões, eu trago para os meus parceiros aqui. Nós fazemos reuniões, pelo menos uma vez por mês nós fazemos reuniões aqui. E o que eu aprendo eu passo tudo para eles. Que me ajuda e ajuda eles também, né? Já entrou bastante coisa na nossa vida, todos os implementos que precisam de uma chácara, que não tínhamos antes. Então, através das vendas que melhorou, né? Tem como progredir mais e melhorar a situação. Isso daí, com certeza que vai melhorar mesmo. A minha visão mesmo foi a facilidade que elas colocaram para nós, para poder introduzir as vendas nos mercados, vai divulgar o nosso nome, né? Então, acredito nós que vai ser bem melhor mesmo. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Mas eu queria aproveitar, já que voltamos a falar sobre ele, sobre o que a GV constatou e qual que é a importância dessas compras públicas, como o Walter estava falando da importância para a merenda, assim, para essas cooperativas. É muito importante, até porque, né, o Walter estava falando, tem uma garantia de que tem um mercado qualificado comprando o produto deles, mas tem um papel também de fazer com que eles se mobilizem entre eles e, uma vez estando aptos a vender para uma prefeitura, eles podem conseguir novos canais. Então, para vender para uma prefeitura, eles acabam tendo que se regularizar. Então, sua situação fiscal, né, acabam tendo que contratar um contador, uma contadora para ajudá-los nas contas. Então, eles vão se preparando para ficar aptos a acessar
outros canais. Então, do ponto de vista do agricultor, né, ter um acesso a esse canal qualificado, sem contar na satisfação, que a gente já ouviu muitas vezes eles falando, de alimentar crianças na escola. Olha, que é super, legal. eles ficam super contentes com isso tudo, né? Então, é um passo inicial super importante para esses agricultores se organizarem e acessarem novos mercados. E essa lei tem coisas interessantes, que ela dá preferência para agricultores locais. Então, quanto mais perto da cidade, né, que está fazendo a compra, ele vai ter mais chances de passar nesse edital. O orgânico também tem preferência, povos tradicionais têm preferência. Então, é uma lei que ela tem um olhar muito humano para compras e que tem um poder de influenciar outras compras públicas, porque muitas vezes a lógica da compra pública é o menor custo. Tá. E aí ela tem uma lógica diferente, essa lei, né? Então, é muito interessante porque ela não olha só para custo, ela olha para outros atributos do produto que são super relevantes. Você tem algum que vem à cabeça, algum caso que vem à cabeça de cooperativa ou até caso individual, onde o sucesso veio além apenas do lucro? Ah, muitos, assim. Aqui em São Paulo mesmo, recentemente, a Cooperapas, que é uma cooperativa que fica em Parelheiros, no sul de São Paulo, começou a fornecer para merenda escolar aqui da prefeitura esse ano, né? Foi uma luta para eles conseguirem se regularizar e aí o principal interesse muitas vezes não é necessariamente o valor da venda, mas é poder ganhar essa visibilidade de vender para escolas da prefeitura de São Paulo, ter uma mobilização social ali dentro da comunidade para se organizar, para vender. Então, o lucro, muitas vezes, não está necessariamente em primeiro plano. E aí, essas descobertas, a autoestima dos agricultores, é um poder transformador mesmo. Olha que interessante. Esse aspecto transformador também vai para o lado do consumo. Quer dizer, uma prefeitura que nunca se relacionou com pequenos produtores, com agricultores familiares, agora tem que conversar com eles. Tem que explicar o que ele quer. A cozinheira, por exemplo, do restaurante que prepara a merenda, ela vai reclamar que a mandioca veio suja, mas ela tem que entender que o produtor não teve tempo de limpar a mandioca, então ela vai ter que assumir esse trabalho. Quer dizer, há toda uma transformação no aparelho público com relação a como comprar, como se relacionar e tal. Muda a forma de ver esses produtores na sociedade. A composição dos cardápios das escolas, muitas vezes inserindo produtos locais. Então, por exemplo, em Valinhos, que é uma região produtora de figo, caqui, de repente os alunos não costumavam comer isso e passam a comer. Então tem um... Gostoso, hein? Pois é. Agora, Walter, como é que estão esses programas hoje? E há críticas por parte de outros setores mais à direita, podendo imaginar isso como uma forma mais assistencialista? Olha, nem tanto, porque, na verdade, o programa trouxe eficiência para o sistema. Se você pegar, por exemplo, a coisa da merenda escolar, até 1994... Brasília comprava toda a merenda escolar do Brasil inteiro. 5.700 municípios e Brasília comprava e distribuía a partir de Brasília. Quer dizer, imagina o nível de corrupção, o nível de ineficiência que existia atrás disso. Alguém detinha um contrato milionário para fornecer merenda para o Brasil inteiro. Meu Deus. Né? Aí, com essa descentralização, existem conselhos de alimentação escolar que são formados por membros da comunidade, pais de alunos, o padre, o Rotary Club, etc. São 11 pessoas em cada uma dos municípios. Então, tem um controle social sobre isso. Então, melhorou muito. Então, do ponto de vista da eficiência, esse sistema é muito mais eficiente do que uma compra centralizada. Sem dúvida. Do que a terceirização, por exemplo, que ainda é praticada por muitos municípios. Quer dizer, o município faz uma licitação geral e entrega para uma empresa que vai fornecer o alimento dentro de uma quentinha, que vai fornecer os empregados, as cozinheiras e tal. É muito mais eficiente você fazer uma coisa mais aberta e mais, vamos dizer, dispersa do que centralizar na mão de uma pessoa. Esse modelo ele se replica em outros lugares do mundo ou algo parecido? Então, o modelo da alimentação escolar no Brasil é muito interessante isso daí. O Brasil é um dos poucos países que tem alimentação escolar universal. É um direito universal garantido pela Constituição. Então, são poucos países.
no mundo desenvolvido, praticamente nenhum país tem uma merenda universal. O aluno tem que ir lá e pagar, comprar a merenda dele, né? Aqui na América Latina, o Chile, nem a China, que é considerado um país comunista, é considerado, trabalha assim. Então, é um exemplo mundial. Essa política, né, que é o PNAE, que a gente chama Política Nacional, Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma referência mundial, assim, nesse tema de segurança alimentar. Assim. É que, como telespectadora, jornalista e fazendo coberturas para o Jornal da Band, o que vem a imagem que vem quando se fala de merenda escolar são aquelas que não dão certo. É aquela que a criança está comendo salsicha, né, com arroz, com alguma coisa muito simples, um macarrão com molho de tomate, olhe lá, com muita falta de nutrientes. E a gente está falando de todo um projeto de merenda, utilizando a agricultura familiar, com melhores qualidades disso, daquilo, e eu muitas vezes não consigo visualizar isso no prato de uma criança numa escola pública. Quer dizer, estamos, na maioria, tendo esse bom acesso à merenda e a gente, como imprensa, está cobrindo mais a desgraça, porque ela acontece, sim, e temos que cobrar, temos que dizer que a criança não tem que comer só aquilo ali, que a alimentação tem que ser mais nutritiva, ou realmente ainda tem uma certa dificuldade para ter qualidade na merenda? Tem uma certa dificuldade, assim, até porque, né, modifica a própria cultura das merendeiras. Muitas vezes que abriam um pacote e serviam um alimento que já estava pronto, e agora tem um preparo e tal, então tem algumas resistências. Enfim, é um desafio, mas que tem sido, a cada ano a gente vê que as prefeituras estão conseguindo cumprir melhor essa lei. E, inclusive, o governo do estado de São Paulo lançou recentemente uma plataforma online que é possível você acompanhar quanto que cada prefeitura está comprando direto da agricultura familiar, dando mais transparência para essa política, para como ela está sendo implementada, e as pessoas podem acompanhar e cobrar das prefeituras, os próprios agricultores podem ir lá questionar a prefeitura da cidade deles por que elas não estão comprando. E essa lei tem um outro caso de corrupção que a gente inclusive viu no jornal, já acompanhou, mas não é nem um pouco suficiente para desqualificar. Eu vou chamar o comercial, mas só para terminar esse bloco, lembrando daquele comercial do menino que gritava porque queria brócolis, né? Eu estou discutindo a salsicha, mas se as crianças fossem escolher, a gente precisa ter um olhar ali, porque senão vai ficar na salsicha. Olha, rápida pausa, a gente volta já já com Capital Natural, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre a cadeia de distribuição de alimentos em grandes cidades e a agricultura familiar, com o professor Walter Bellick, da Unicamp, e Manuela Santos, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Manuela, a gente falou já da questão dos caminhoneiros que estão em greve, já falamos da chuva que tá, quando falta é ruim, da geada, geou demais. Fez muito sol, fez muita chuva, ok. Mas a gente tem uma mudança climática pela frente, né? Hoje, regiões que eram ótimas para uma coisa deixaram de ser ou estão começando a deixar de ser. E como é que isso impacta a agricultura familiar? Impacta fortemente. A agricultura ela tem uma relação tripla com as questões das mudanças climáticas. Ela, por um lado, dependendo de como ela é realizada, ela pode impactar negativamente, né? O efeito estufa, enfim, impactar negativamente, porque a agricultura é uma das principais fontes de emissão de gases do efeito estufa, então ela tem esse efeito. Mas ela também tem um efeito muito importante de mitigar alguns impactos, né? A agricultura ela captura carbono da atmosfera, então tem nesse ponto ela é amiga, né, da gente, das mudanças climáticas, e ela também tem uma importância grande para se adaptar. Que a gente tem visto que o regime de chuvas está mudando em diversas regiões, a gente está vendo que talvez o sul de Minas não seja mais futuramente um bom lugar para café, por exemplo, vai ter que migrar para outro lugar. Vai ficar mais caro, mano? Talvez fique mais caro, mas tomara que a gente consiga se adaptar até lá, né? Então a gente tem que, a agricultura por um lado causa, é impactada e tem que se adaptar de alguma forma. E aí isso tem diversas formas, né, para se adaptar. Então plantio em estufas, plantio direto, tem diversas formas, só que assim, é uma agenda que está correndo e a gente precisa cada vez prestar mais atenção para isso. Né? Quer completar? Eu diria que a agricultura familiar tem condição de se adaptar melhor do que a agricultura empresarial a essas mudanças climáticas. Quer dizer, por ser em pequena escala, bom, antes disso, vale a pena dizer que a agricultura é o setor que mais consome água no planeta. 70% da água vai para a agricultura. A agricultura emite aí
em torno de 25%, 20% dos gases de efeito estufa que a gente sofre, né? Agora, a pequena agricultura trabalha de uma forma completamente diferente, né? Então, um boi, por exemplo, consome 50 litros de água por dia, 600 durante a vida toda, né? A agricultura familiar não tem isso, né? Então, a agricultura familiar, por ser pequena, trabalhar com produtos que transitam numa distância menor, por se adaptar rapidamente às preferências do consumidor, tem condição de ganhar espaço, né? E de cumprir um papel importante aí no abastecimento diante das mudanças climáticas. Ô Manuela, e o projeto continua? Quais são os próximos passos aí? Aí o documento até fala de recomendações, quais são? Isso, o projeto continua, né? Depois de 2 anos trabalhando muito em campo com esse grupo de agricultores, que a gente ouviu inclusive falando aí nas imagens, a gente, enfim, implementou os planos de ação, algumas vendas concretizadas e tal. Agora a gente viu que tem alguns temas super relevantes nessa cadeia que a gente precisa chamar um número maior de atores para conversar. Governo, sociedade civil, empresas. Então, no final do ano passado, a gente priorizou alguns temas, né, da cadeia que a gente entende serem super relevantes e estamos trabalhando em grupos de trabalho para construir diretrizes públicas e empresariais para a inclusão da agricultura familiar. E esses temas são relações de consumo, e aí a gente está falando de educação do consumidor, práticas mais justas, circuitos curtos, que é comprar próximo, então relações de consumo, infraestrutura e tecnologia. Então, como que essa tecnologia, que hoje se fala muito da agtech, agricultura 4.0, como que ela vai chegar para o pequeno agricultor, a importância de mudanças tecnológicas para a agricultura se modernizar, a agricultura familiar. E a questão da juventude na agricultura, que é super relevante. Então, tem um envelhecimento da população rural. Muitas vezes o jovem não quer permanecer no campo, ver os pais sofrendo, tudo isso que a gente viu aqui, todos esses riscos, essas variações de preço, e vão procurar um emprego na cidade. Nossa, muitas vezes o jovem quer ficar e não consegue. As cidades pequenas aqui no Brasil não tem tanta infraestrutura de lazer, de cultura, e é natural querer sair, né? Mas tem um grupo de jovens que quer ficar também. Quais são as condições para esse grupo querer ficar? Então, é um tema que a gente está trabalhando e conversando com secretarias, pessoas de governo, enfim, das empresas, sociedade civil, para pensar em diretrizes para políticas públicas serem formuladas e práticas empresariais olharem para tudo isso e terem práticas mais inclusivas na sua cadeia. Gente, é extremamente importante o trabalho que vocês estão fazendo. Eu sou apaixonada, sou um pouco suspeita para falar. Não, mas que bom, porque, de novo, no Capital Natural, a gente tem o prazer de receber pessoas extremamente engajadas em áreas que, ainda bem que nós temos pessoas extremamente engajadas, porque a gente precisa disso. Você não faz isso, dali a pouco a gente não vai ter mais a comida na mesa, né? E precisamos dar espaço, precisamos apoiar, precisamos financiar, precisamos entender e precisamos abraçar esse tipo de iniciativa, porque é de suma importância para a sobrevivência como um todo, né? Para a qualidade da alimentação, mas que legal, parabéns. Obrigada. Agora, para a gente encerrar o programa, estamos já no finalzinho, o Brasil é uma potência agrícola, né? Somos um espaço maravilhoso, é uma terra abençoada, mal cuidada, mas abençoada. A importância da agricultura familiar nesse enredo todo. Por favor, Walter. Bom, ela é fundamental para o abastecimento das cidades, que é do que a gente está mais preocupado agora hoje em dia, em função de greves e outras coisas. Agora, é importante destacar, assim, um pouco em função do que a Manuela colocou, que a agricultura é diferente do rural. Muitas vezes aparece como sinônimo essas duas coisas, agricultura e rural. O rural é maior do que a agricultura. Então, um agricultor familiar, ele pode trabalhar na cidade para complementar a renda, desde que ele tenha a sua propriedade que ele vai produzir, né? Ele pode usar a propriedade para outros fins, por exemplo, turismo rural, lazer, outros circuitos que existem por aí, como vem acontecendo em outros países do mundo. Quer dizer, a gente vê que é muito difícil para um agricultor se manter só com a produção agrícola. Então, ele tem que trabalhar o que a gente chama de economia de escopo. O escopo dele é maior do que aquela coisa só de produzir a hortaliça, de colocar no mercado. Ele está, voltando ao que a gente falou no começo do programa, vendendo um modo de vida, vendendo cultura, vendendo uma afeição que as pessoas vão ter com a terra. Ainda bem. É isso aí, assim, é o que a gente chama de multifuncionalidade da agricultura. Às vezes você vai olhar bem a fundo, muitas vezes, apesar da gente falar em segurança alimentar e abastecer um mundo com um monte de gente que não para de crescer,
o agricultor às vezes vai olhar e o que tem menos valor é o alimento que ele produz, assim, porque tem um modo de vida, tem a possibilidade de manter uma paisagem rural, que é super importante, né? E turismo rural, super relevante, a relação com os serviços ecossistêmicos. A agricultura é onde a gente tem um contato mais próximo com a natureza, né? Dentro de um setor produtivo, é onde a gente está olhando para a terra, para o ar, para a água, tudo isso. E a agricultura familiar, ela traz isso para uma escala humana, né? Que as pessoas têm interesse, têm vontade de estar por perto. E por isso, é tão importante valorizar, né? Olha, gente, muito obrigada. Não, eu ia fazer uma brincadeira, não vou fazer brincadeira. O programa vai ficar por aqui. Eu agradeço os nossos convidados, o professor Walter Bellick, do Instituto de Economia da Unicamp, autor de diversos livros sobre o tema da alimentação, e Manuela Santos, coordenadora do projeto Bota na Mesa, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu peço que você continue conosco, acesse o nosso Facebook, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Mande sugestões, faça comentários. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.